Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na Palavra de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Abacuque, capítulo de número 3, versículo de 3 a 15. E o tema da nossa meditação é Tenha uma visão correta sobre Deus. Vamos abrir a Palavra de Deus e fazer a leitura. Versículo de número 3 do capítulo de número 3. Nós vamos ler até o versículo 15. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência, segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco e a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marcha pela terra, na tua ira pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixa-o descoberto dos pés à cabeça. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegrem-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Quando Abacuque começou o seu livro, estava no fundo do vale e conflito com a vontade de Deus. Então ele se elevou até a torre de vigia, esperando pela resposta de Deus. Isso está no capítulo de número 2. Depois de ouvir a palavra de Deus e de ver a sua glória, tornou-se como uma corça saltando confiantemente no alto dos montes, conforme o capítulo 3, versículo 19. A sua situação, como pessoa, continuava a mesma, mas ele havia mudado e estava caminhando pela fé e não pelas aparências. O que levou Abacuque do vale para o alto do monte? As mesmas disciplinas espirituais que também podem nos elevar: a oração, a visão e a fé. Na mensagem passada eu falei sobre a oração do profeta pela obra de Deus, que está registrado nesse capítulo, nos versículos 1 e versículo 2. Nesta semana eu gostaria de falar sobre a visão de Abacuque sobre a grandeza de Deus, que se encontra nesses versículos que nós lemos. Para que nós possamos ter a mesma visão de Abacuque sobre Deus e confiarmos na sua vontade, vivendo pela fé e não pelas aparências ou pelas circunstâncias. Duas visões do profeta apresentadas nesse texto que também devem ser a nossa visão sobre Deus. E é sobre essas duas visões que eu gostaria de falar com vocês neste momento. A primeira visão sobre Deus que Abacuque teve
é que ele é o Deus da glória na criação e na história. Versículo de número 3 até o versículo 7 vão falar isso. Se você ler do versículo 3 ao versículo 7, tudo nessas estrofes revela a glória de Deus. Ele é chamado de santo, no versículo de número 3, nome que também é usado pelo profeta Isaías pelo menos 30 vezes na sua profecia. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. É uma alusão ao tempo futuro, que a glória de Deus vai cobrir toda a terra. A aparência de Deus é como um relâmpago que cruza os céus antes da tempestade. Isso o profeta vai falar no versículo 4. O versículo 5 nos leva para o Egito, onde Deus revelou o seu poder e a glória nas pragas e nas pestes, como castigo pela dureza do coração de Faraó e a revelação da inutilidade daqueles deuses, falsos deuses do Egito. Quantas coisas o profeta Abacuque coloca aqui, meus amigos, que revelam a glória de Deus na criação e na história. Meu querido, se assim como Abacuque você sustentar em seu coração essa visão de Deus, você compreenderá que apesar de todas as dificuldades que nós temos passado, Deus continua sentado em seu trono eterno, governando o mundo. E que um dia todo o mal que existe nesse mundo vai passar, porque o Senhor Deus vai manifestar de uma vez por todas a sua glória e o seu poder. Essa era a visão de Abacuque. Ele viu e ele sabia que Deus é glorioso. Deus é glorioso na criação e Deus é glorioso na história. E que Deus governa a história dos homens. E a história caminha para um final em que Deus será glorificado e reconhecido por todas as pessoas. A segunda visão sobre Deus que o profeta Abacuque teve é que ele, Deus, é o Deus da glória que conduz o seu povo ao triunfo. Versículo de número 8 até o versículo 15. Abacuque usa imagens poéticas para descrever a marcha de Israel pelo deserto, seguindo até a terra prometida e a posse da herança nessa terra. Se você olhar o versículo 9, esse versículo retrata as diversas batalhas que os israelitas travaram em Canaã. No versículo 10, nós passamos para a terra prometida e vemos Israel conquistando o inimigo. Vitórias que foram conquistadas quando o povo de Deus confiou nele e obedeceu às suas ordens. Os versículos de 13 a 15 aparecem quando o profeta olha para o futuro e descreve o livramento do povo de Deus do cativeiro da Babilônia. O que Abacuque está fazendo aqui? Abacuque está olhando para o passado, que é o êxodo, e para o futuro, o que ainda não tinha acontecido na sua época, que é o livramento da Babilônia. E usando a vitória do passado para encorajar o povo a esperar uma nova vitória. Você que já é crente em Jesus Cristo, quantas vezes ele já te ajudou no passado? Quantas vezes você passou por momentos difíceis em sua vida e Deus esteve com você e te livrou? O princípio aqui é o mesmo. Deus não muda. A ideia é que você venceu no passado e você vencerá no futuro. Essa era a visão de Abacuque. E essa vitória do passado e do futuro é porque o Deus da glória conduz o seu povo sempre ao triunfo. Nós não vencemos pelas nossas forças, pela nossa sabedoria, nós vencemos pelo poder de Deus,
pela glória de Deus. Por isso que lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores, porque nós vencemos por meio daquele que nos amou. O que elevou Abacuque do fundo do vale ao alto do monte? Foi a sua compreensão da grandeza de Deus. Que você também tenha essa visão de Deus. Ele é o Deus da glória, na criação e na história. E, sem dúvida, Ele conduz o seu povo em triunfo. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude a ter uma visão correta sobre Ele. Que Deus te ajude a olhar para os acontecimentos presentes, os acontecimentos desta vida e entender que Deus continua o mesmo. Ele é o Deus da glória. Ele é o Deus que governa a história. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Que Deus te ajude a ter essa visão. Que Deus te ajude a entender que Ele é o Deus da glória que conduz o seu povo em triunfo, em vitória. E que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. O povo de Deus é um povo vitorioso, porque o povo de Deus não confia na sua força, mas confia na força do seu Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude a ter essa visão correta sobre Ele. Vamos orar nesse momento e vamos agradecer o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, amado Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que nos fortalece e que nos ajuda a ter uma visão correta sobre o Senhor. Abençoa cada um neste momento, Senhor, para que possa, ó Deus, entender a Tua grandiosidade e saber que o Senhor governa para o bem, para o triunfo do seu povo. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.